A paz do Senhor Jesus, que maravilha! O Senhor nos dá mais uma oportunidade de estarmos aqui para levar a palavra do Senhor ao teu lar. Nós louvamos a Deus pela tua vida, porque você está aí ligadinho aqui no programa. E desta feita nós estamos com uma equipe aqui de teólogos para discorrermos da palavra do Senhor e aprendermos mais da bendita e maravilhosa, transformadora palavra de Deus. Vamos fazer uma oração agora. Quero pedir que você que está em casa ou no carro, onde quer que você esteja, estejamos num só espírito de adorar, de buscarmos a Deus e de falar com Ele nesse momento, pedir para que Ele nos oriente e que tudo que for falado aqui, tudo que for dito aqui, seja para nossa edificação, que seja para a tua edificação e para o nosso crescimento. E não vamos falar o tema ainda do nosso programa de hoje, mas que também seja para o fortalecimento da nossa fé. Vamos orar com o presbítero Heraldo Silva. Ore, presbítero. A paz do Senhor para todos os nossos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a esse programa Âncora da Esperança, que vai ser bênção para as nossas vidas. Oremos. Senhor Deus e Pai, queremos te adorar, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui nesse programa com o objetivo de levar a palavra de ânimo, de vida, de esperança, Senhor, de salvação para os nossos amados ouvintes, telespectadores que estão ali do outro lado. Que através do mesmo, vidas possam ser restauradas, vidas possam ser impactadas pela Tua presença. E claro, Senhor, que haja salvação de almas. Pedimos também que o Senhor seja conosco, Senhor, que aqui estamos para levar a palavra, Senhor. Nos direcione e fique conosco em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e por fé te agradecemos. Amém e amém. Eu estava com saudade, presbítero Heraldo. Fazia um tempo que a gente não vinha aqui, né, irmã Adriane ali, e a gente assistindo alguns programas, e a gente ouve os irmãos falando de como tem sido realmente abençoador os programas. Temos aprendido muito com as reuniões dos teólogos aqui, assuntos que às vezes a gente não tem tempo para discorrer durante os cultos, na escola dominical, mas aqui o Senhor abriu essa porta, né, evangelista Ageu, para a gente estar falando, tirando a sua dúvida. Então, você que tem alguma dúvida ou que você tem alguma sugestão de tema do que a gente deve abordar aqui no programa Âncora da Esperança, você tem liberdade de entrar em contato conosco, né, dar a sua opinião, indicar, né, falar um tema que seja interessante e que sirva de edificação espiritual para a vida dos nossos irmãos. Está conosco o evangelista Ageu nesse dia. Pode falar com o pessoal que está em casa, evangelista. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, aos nossos queridos irmãos que estão aqui, o presbítero Heraldo, a missionária Alexânia, que é a condutora do programa hoje, o pastor Manuel Filho. É uma honra, um privilégio estar convosco para discorrermos sobre a palavra do Senhor, trocarmos experiências espirituais sobre a nossa caminhada de fé. Quero agradecer a sua atenção por nos receber no seu lar, através das redes sociais. Quem sabe você está na sua casa, no seu descanso, no seu trabalho. Esse programa que, de forma recorrente aos sábados, vai ao ar, programa Âncora da Esperança. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor-presidente, pastor José Hamilton de Amarante, juntamente com a sua esposa, a missionária Alzira Amarante, que é a idealizadora desse programa. E eu quero lhe convidar, fique conosco, que será um tempo de muito aprendizado e de muita bênção para a sua vida. Pastor Manuel Filho, fique à vontade. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos e irmãs que estão assistindo esse programa maravilhoso, o programa Âncora da Esperança, um programa que traz esperança realmente para os nossos corações e fortalece a nossa fé naquele que é o autor da nossa salvação. E quero convidar você a permanecer conosco para que possamos, através da palavra do Senhor, ser fortalecido e o nome do Senhor seja engrandecido. E quero agradecer aqui, estar aqui presente aqui, junto aqui com o evangelista Ageu, o presbítero Heraldo e a missionária Alexânia, para a gente estar nessa abordagem desse assunto maravilhoso que nós vamos abordar acerca da palavra do Senhor. Tá todo mundo curioso agora, pastor. Que assunto é esse, né? Fale para o público, presbítero Heraldo. Que assunto é esse que vai ser abordado no programa hoje? Maravilha! Como de costume, todos os nossos programas têm um tema específico com a finalidade de abençoar a sua vida. E o programa de hoje tem um tema especial, não é isso?
como o pastor Manuel Filho já iniciou a sua fala, o tema de hoje é reavivando sua fé em Cristo. Eu repito para você, reavivando sua fé em Cristo. Então, juntos hoje, nesse quarteto abençoado, nós iremos, à luz da palavra de Deus, fazer você entender do que se trata esse tema, que eu tenho certeza que será poderoso e, ao mesmo tempo, abençoador para a vida de todos que estão, nesse momento, nos assistindo. Vamos começar então com o evangelista Ageu, que já está com a Bíblia aberta ali e já está ansioso, ele está, folheando a Bíblia. Eu acredito que vem bênção de Deus ali, aprendizado de Deus para nós. Então, está com o senhor a palavra, presbítero, o evangelista Ageu. Mas lembrando que a qualquer momento a gente pode aqui falar, questionar. Eu já tenho assim umas 3 perguntinhas aqui na agulha para perguntar para o pastor Manuel Filho, para o evangelista Ageu e para o presbítero Heraldo. Ele não vai escapar também de responder umas perguntas hoje aqui, não. Com o senhor, evangelista. Maravilha. O tema que o presbítero Heraldo já compartilhou com todos vocês que estão nos assistindo é um tema que é impossível esgotá-lo, é falar sobre fé. Então, quero fazer uso da poderosa palavra de Deus aqui na carta de Judas, não que traiu Jesus, mas o meu irmão de Jesus. Número 3 está escrito assim: Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, eu quero já iniciar aqui a minha fala nessa oportunidade, dizer que a fé, ela foi dada uma vez só ela foi dada. Por quê? Quando Paulo escreve aos Efésios, capítulo de número 2, e o versículo 8, ele diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, uma vez que nós somos salvos na pessoa bendita de Jesus, a fé, ela é compartilhada, ela é liberada da parte de Deus. Não que nós tenhamos méritos, mas a fé é o agente para que nós sejamos salvos. Quando Jesus, certa vez, curou uma mulher, ele disse assim: mulher, vá em paz, a tua fé te salvou. Ou seja, a fé foi produzida, foi compartilhada, ela foi iniciada para que o milagre fosse liberado. Colaborando com essa afirmação, reforçando, às vezes a gente ora, até mesmo fala com Deus de uma forma equivocada, quando a gente diz assim: Senhor, me dá uma nova fé. O tema, ele é muito pertinente. Está falando de reavivar, reanimar, estimular. A fé, ela não tem um final, sendo ela finita, mas ela é produzida uma vez que nós somos salvos e alcançados pela palavra do Senhor. Quero rapidamente compartilhar um hino da harpa cristã, o hino de número 186, que tem um título de Valor em Valor, que diz assim a letra, pela fé que uma vez foi dada. Então, a gente já inicia esse momento especial com você que nos assiste, com os nossos irmãos, missionário Alexânia, dizendo que a fé é uma vez dada, ela é compartilhada e produzida em nós. Evangelista, então, pera lá, deixa eu entender. Então, talvez a minha dúvida seja a dúvida do ouvinte, Então, eu aceitei Jesus, Deus me dá a fé. Eu já tenho aquela fé, Então, quando eu oro, Senhor, me dá fé para alcançar alguma coisa errada, quando eu peço para Deus me dar fé, porque essa fé já está em mim, ela já foi dada a mim? É isso? Boa pergunta, Uma coisa que eu quero compartilhar com você, a pergunta da nossa mediadora, ela é muito importante. Certa vez, Jesus, quando estava falando sobre o perdão, em Lucas, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 17, Jesus falou daquela alegoria da gente perdoar os nossos inimigos, as pessoas que nos fazem mal. Ele fala assim, olha, vocês devem perdoar 7 vezes. E depois pode dizer que está arrependido e a gente tem que liberar o perdão. Na sequência, os apóstolos falaram para Jesus: Senhor, aumenta-nos a fé. Eu quero, dentro dessa temática, e na pergunta que a missionária Alexandre nos fez, dizer o seguinte, que a fé ela é dada como medida. Como assim, Rogério? Olha só o que diz a Bíblia. A Bíblia responde à própria Bíblia. Romanos, capítulo 12, e o versículo 3 está escrito assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós,
que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. E a gente pode usar outros momentos, né, na Bíblia, a gente pode até se perguntar, e a fé tem medida? Ela tem quantidade? Uns têm mais fé, outros têm menos fé, né? Porque algumas pessoas têm outros graus de fé, né? E a gente pode dar resposta por causa da medida de fé. Isso depende de nós, é produzido em nós, né? Porque quem dá a fé é Deus, Deus dá fé. Mas quem dá a medida somos nós. Certa vez Jesus falou de uma parábola dos talentos, né? Repartiu 10 talentos, 5 talentos, 2 talentos, conforme a capacidade de cada um. Quando o senhor fala medida, a gente pode entender que é como se fosse um limite. Eu coloco limite na minha fé? É mais ou menos isso? A pergunta ela é pertinente e provoca, né, a gente ir no extremo da racionalidade. Então, a Bíblia ela vai trazer alguns momentos, né, que a gente precisa realmente estimular e reavivar a fé, né? A fé está conosco, mas tem medida. Por exemplo, eu vou trazer aqui alguns momentos da Bíblia com relação a milagres e a fé sendo exercida. Lá em 2º livro de Reis, capítulo 4, versículo 1 a 7, vai contar a história da multiplicação do azeite que Deus fez através do profeta para a viúva, né? E ali a gente aprende alguma coisa, que Deus faz o seguinte: o que você tem em casa? Tem um pouquinho ali da reserva. Ele fala assim, olha, vai nas tuas vizinhas, pega vasilhas, não poucas vasilhas. Aí o texto vai dizer o seguinte, que os vasos, as vasilhas, os vasilhames eram emprestados. Era dos vizinhos. Ela foi lá, pegou, trouxe para dentro de casa, né? E os vasos, lógico, não eram iguais. Tinha panela grande, tinha panela pequena, de 1 litro, 1,5 litro, 500 ml, etc., né, para poder a gente materializar. Só que quando diz o texto, no 2º livro de Reis, capítulo 4, versículo 6, diz assim, diz que ao ser cheio o último vaso, o azeite parou. Tem mais vasilha? Não tem, parou, cessou. Por quê? As vasilhas se cessaram, se acabaram. Então, existe um limite, né? Então, a nossa fé ela precisa ser estimulada para que o milagre seja liberado, ou seja, o azeite foi liberado conforme a disponibilidade das vasilhas que estavam naquele momento. O senhor está falando e eu estou lembrando que é por isso que a Bíblia também nos orienta a contar os milagres que Deus faz na nossa vida, né? Tem um certo estudioso, um psicólogo muito famoso chamado Aaron Becker, e ele fala que nós, seres humanos, nós somos estimulados o tempo inteiro. A criança, ela é estimulada o tempo inteiro. Então, isso também vem para a Bíblia, vem para a palavra do Senhor, vem para a nossa vida de fé, né? Nós trazemos isso para o nosso crescimento espiritual. Por que é tão bom contar as bênçãos que o Senhor faz na nossa vida? Porque quando eu conto o meu milagre, eu estimulo a fé do outro. Nós vivemos por estímulos mesmo, né, pastor Manuel Filho? O senhor tem algo a acrescentar nesse assunto? O maior estimulador da fé é a própria palavra. Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, no capítulo 10, o versículo 17, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Ora, se nós estamos falando de fé e estamos trabalhando de reavivar, é porque nós estamos passando, e aí é importante, quando eu estou falando para você, eu estou me incluindo, né, dentro desse contexto, porque não adianta a gente falar e falar para os outros, mas nós estamos vivenciando esse momento de reavivar. Precisamos colocar a fé o tempo todo em manutenção, sendo estimulado para que essa fé ela não se apague, ela não morra, ela não se extingue. Por quê? Porque, como o evangelista Ageu falou, que a fé, uma vez, ela nos foi dada. Porém, ela precisa ser manutenida o tempo todo. E como é que nós fazemos a manutenção da fé? É lendo a palavra, é ouvindo a palavra. E o que a palavra fala? A palavra vai nos falar de um Deus que, apesar de ser poderoso, grandioso, ele veio a essa terra através de Jesus, olhou nos nossos olhos e diz assim, é possível termos um relacionamento. E essa fé, ela é relacional. Deus, ele quer que nós tenhamos um relacionamento com ele, uma proximidade,
uma intimidade. E a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela vai nos estimular, contando várias histórias, como essa da viúva, que ela foi estimulada a crer, não na palavra do profeta, mas na palavra de Deus, que o profeta era o canal. E uma vez ele falando acerca da fé, ela creu e ela foi atrás das vasilhas e o milagre aconteceu. E nós vamos estar vendo que no Novo Testamento está cheio de episódio, de texto vivenciado pelos discípulos, que Cristo produziu, realizou, e isso foi escrito para que a nossa fé hoje, apesar de nós não termos vivido e visto esses episódios, nós, ao lermos a palavra do Senhor, essa palavra gera em nós fé e nós acreditamos. E é mais importante que o próprio Jesus diz assim para Tomé, uma certa vez, porque quando Tomé tocou em Jesus e ele creu, aí ele disse: ah, Tomé, você creu, porque você viu, porque você tocou, teus olhos viu. Aí ele disse: bem-aventurado são aqueles, e nós estamos inseridos nesse Nós contexto. somos essas pessoas, né, Nós pastor? estamos, por quê? Porque nós não vimos, mas cremos. nós cremos naquilo que nós estamos sendo estimulados pela palavra do Senhor. Pastor, e crer e ter fé é a mesma coisa? Olha, existe a fé natural que todo homem tem. A fé natural por exemplo, o homem faz uma canoa e aí nós pegamos essa canoa e cremos que aquela canoa vai nos transportar naquele mar e ela não vai sucumbir. É aquela fé natural que nós cremos. Agora, existe a fé que uma vez foi dada, que é a fé salvífica, é a fé salvadora, é a fé que nós cremos em Jesus Cristo, que ele é capaz de transformar as nossas vidas. E existe a fé que ela é sobrenatural, aonde nós cremos que o Senhor, ele é capaz de realizar coisas extraordinárias através das nossas vidas, quando nós nos colocamos à disposição. Então, crer é confiança, mas a fé ela é produzida pelo Espírito Santo através da palavra do Senhor. Ele vai além, porque não é apenas uma crença, ela é uma confiança que nós depositamos que o autor e consumador da nossa fé. É como diz Hebreu, capítulo 11 e o verso 1, é a gente ter a convicção daquilo que ainda não existe, mas é real e vai acontecer. Fé é exatamente isso. A crença, o crer natural, é aquilo que a gente sabe que é possível, que é real, que nós vamos crer. Agora, crer no sobrenatural, ter fé, é pela confiança na própria palavra do Senhor Jesus. E o senhor, presbítero Heraldo, o que é que tem a dizer sobre crer, ter fé? Fale-nos alguma coisa. Graças a Deus. Bom, é um tema bem interessante, haja vista que os nossos irmãos, tanto o pastor Manuel Filho, quanto o evangelista Ageu, estão trazendo alguns resumos à luz da palavra de Deus e nos mostra mais ou menos do que está sendo tratado no programa de hoje. E eu repito o tema, reavivando sua fé em Cristo. Haja vista que o tema hoje está trazendo à luz acerca da fé. E não é uma pergunta, como está a sua fé em Cristo? Mas é justamente uma afirmação para nós reavivar a nossa fé. E quando se fala de reavivar, é tipo dar vigor, reacender, dar ânimo, ou seja, trazer de volta o que está apagado para a gente entender melhor. E isso se trata da fé. Por que eu estou falando isso? Em momentos da nossa vida cristã, da nossa caminhada cristã, missionária Alexandre, a gente às vezes fraqueja na fé, não é isso? Às vezes a gente fica meio desanimado. E quando a gente desanima como cristão, o que atinge imediatamente é a fé.
a fé que parece que Deus mudou, a fé que parece que Deus não resolve os nossos problemas. Então é por isso que é interessante, como a missionária mesmo frisou, a gente orar para que Deus venha reavivar a nossa fé, para que Deus venha acender a nossa fé, para que Deus venha nos ajudar em relação à fé. Haja vista, como o pastor Manuel frisou muito bem, a fé, Hebreus 11, é justamente o firme fundamento das coisas que a gente espera e a prova das coisas que a gente não vê. Ou seja, o que a gente está tratando aqui é sobre a fé, é justamente aquilo que vai fazer você se posicionar e ficar forte e firme na presença de Jesus. Porque você tendo a sua fé reavivada, reabastecida, revigorada, não é isso? Automaticamente você vai estar bem com Cristo Jesus. Então a gente quer aproveitar o ensejo do programa e trazer para você que está aí do outro lado. Talvez você está vivendo num momento assim, ruim, sem fé, desacreditado, talvez até vai no culto, mas você fica, mas eu estou com tanto problema. Então, o programa Âncora da Esperança de hoje é justamente para reavivar a sua fé, reacender aquela chama que outrora você tinha e agora você encontra-se desanimado. E o interessante, eu quero aproveitar o gancho do pastor Manuel Filho, que a fé, ela precisa ser alimentada, e o pastor Manuel Filho já falou, através da palavra de Deus, até porque é ouvindo a palavra de Deus que a gente vai ter fé, não é isso? E a fé vai nos ajudar a estar mais firme com Jesus, que é justamente firme com Jesus que nós iremos vencer as adversidades da vida. E a gente está vivendo uma época, evangelista, pastor Manuel Filho, presbítero, que as pessoas estão no automático o tempo inteiro. As pessoas estão correndo, estressadas, nervosas, preocupadas, ansiosas e estão sendo estimuladas o tempo inteiro a perder a sua fé. Como o presbítero falou, uma das coisas que mais acontece assim, quase que de imediato, quando você começa a se distrair com outras coisas, é a sua fé ser enfraquecida. Você começa a duvidar de você mesmo, duvida do Deus que você serve. E tem uma coisa muito interessante, a gente vê a história, quando a gente vê a situação de Elias, após aquele episódio tão bonito que ele viveu, né? Biblicamente falando. Se você estiver curioso, não conhece a história de Elias, vai lá ler a Bíblia, que a gente não vai dar tempo de falar aqui agora, né? Mas então, depois daquilo tudo, Elias passou por um momento difícil, e o que foi que uma das primeiras coisas que ele perdeu foi a fé. E ele não lembrava, ele não conseguiu lembrar do que Deus tinha acabado de fazer alguns dias atrás, através da vida dele. Ele, naquele momento, o medo tomou conta de Elias, a ponto dele perder a fé. E ao ponto de chegar a falar coisas, né, que nós não vamos também entrar nesse assunto agora. Mas o que eu quero lembrá-los é que nós vivemos do jeito que nós somos influenciados, precisamos nos influenciar com os bons conselhos, com os bons testemunhos, com falar de milagres, do que Deus fez. Isso nos influencia, a nossa fé será aumentada, acrescentada. Da mesma forma, essas situações adversas nos influenciam a perder a nossa fé, né? A enfraquecer a nossa fé. Missionária Alexânia, com licença, logo a gente entende que a fé ela não cresce sozinha, pastor Manuel Filho, não é isso? Ela é fortalecida pela palavra de Deus. Estimulada. Estimulada. O que nós devemos fazer, pastor Manuel Filho, evangelista Ageu? Porque nós somos bombardeados o tempo inteiro e somos confrontados o tempo inteiro. São tanta uma articulação, que eu diria até maligna, para confrontar a nossa fé e tirar de nós a nossa fé, né? O que nós, enquanto cristãos, servos de Deus, amantes da palavra de Deus, que já conhecemos a Cristo, temos certeza do amor de Deus por nós e da certeza que o amamos também. O que podemos fazer em defesa da nossa fé, em proteção da nossa fé? O que podemos fazer, pastor? Olha, a própria temática desse dia fala o seguinte, que é reavivar. Reavivar é trazer de volta aquilo que parece que estava esfriando, que está morto, né, que está se apagando. E um detalhe interessante é que, às vezes, nós vemos o seguinte,
No passado, a igreja era assim, ai que saudade da igreja do interior, que saudade como era. Porque muitas das vezes a gente prega que Jesus cura, mas na hora que chamam as pessoas para estimular para Jesus curar as pessoas, não sai do seu lugar. Ei, pastor, peraí, rapidinho. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Então, quer dizer que a responsabilidade de reavivar a minha fé não é de Deus? Porque se eu já estou indo para a igreja, eu já oro, eu vou para o culto, eu ouço a palavra, eu canto, mas eu continuo com a minha fé ali do mesmo jeito. Por quê? Porque eu vou para o culto, Senhor, fala comigo. Jesus fortalece a minha fé, aumenta a minha fé. A responsabilidade dessa fé aumentar não é de Deus? Não. Não, pastor? Não. Essa responsabilidade é minha, é sua, é nossa. Olha, quando Judas escreve, ele diz que a fé que uma fez foi dada, ela foi liberada. Agora ela precisa ser conquistada, ela precisa ser aumentada, e isso depende de cada um de nós. E outra coisa que é importante, o fato de a gente vir todos os dias para o culto, isso não quer dizer que nós estamos fazendo o culto racional, como Paulo fala, lá na carta aos Romanos, capítulo 12. Se nós lembrarmos do episódio de Isaías, que é o diferencial de Isaías capítulo 6, Isaías era acostumado a ir ao templo, era rotina. O problema é que hoje nós estamos indo para a igreja e lendo a Bíblia como uma rotina, como algo mecânico, e não é isso. Nós precisamos saber que todas as vezes que nós abrimos a palavra do Senhor, é o Espírito Santo, o autor da palavra de Deus, está falando conosco. Nós precisamos entender que todas as vezes que a palavra de Deus está sendo pregada, é Deus que está falando conosco, usando aquela pessoa, aquele irmão, aquele pastor, aquele presbítero, aquele diácono. É Deus que está falando conosco. E nós precisamos entender que o Espírito, ao falar conosco, nós precisamos abrir o nosso coração para que a palavra de Deus encontre guarida no nosso coração. E assim essa fé, ela seja aumentada para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, o fato de irmos para a igreja, se nós não formos para a igreja com o propósito de oferecer o melhor, o culto ao Senhor, o culto racional, nada disso serve. O senhor falou uma coisa agora, eu até tinha comentado com eles antes do início do programa, e agora eu vou expor para os irmãos que estão em casa, para quem está nos ouvindo, mas eu vou remeter essa pergunta ao evangelista Agil. Ele vai responder para você o que acontece. O pastor Manuel Filho falou e apontou para a Bíblia todas as vezes que abrimos a Bíblia. Porém, não sei se os irmãos vão concordar comigo, uma das coisas que esta década, esse período que nós estamos vivendo, é justamente isso, evangelista. Eles estão desconstruindo a narrativa de que a Bíblia é a palavra de Deus. O que aconteceu hoje, isso aconteceu hoje, em um certo lugar que eu estava, vi um jovenzinho. Eu entrei, ele foi fazer um exame e eu fiquei olhando o livro que ele estava lendo lá e eu perguntei, é você que está lendo esse livro? Ele disse, sou. Eu digo, você é curioso para entender dessas coisas? Ele é. Eu disse, você acredita na Bíblia? Ele, olha, é assim, a Bíblia já é muito antiga. Então, o que a gente conhece, o que a gente acha que sabe, é só a ponta do iceberg. Ele usou essas palavras, meus irmãos. Aí eu intermediei, falei que a Bíblia era o único livro que estava o autor ali do lado dele e que essa curiosidade que ele tinha de aprender sobre aquele indivíduo que ele estava lendo, né, no livro, que não vale a pena nem falar o nome do indivíduo aqui, se ele tivesse o mesmo desejo de conhecer a Deus, da mesma forma que ele estava tendo em ler aquele livro para conhecer aquele indivíduo, ele poderia ter certeza que Deus iria se revelar para ele.
Porque tudo que tem ali na Bíblia, sendo modificado ou não, é o suficiente para transformar a vida do homem que busca a presença de Deus. Qual é a minha fala com o evangelista Ageu? Como rebater alguém que já não vê, não confia na Bíblia como sendo a boca de Deus falando ao homem, a revelação de Deus para o homem, a palavra de Deus que transforma vidas. Como a gente pode alcançar essas vidas, evangelista Gil? A missionária Alexânia levantou um ponto importante, que são temas que, para se exaurir, realmente precisa-se de muito tempo, né? Ela fala um pouco de razão, de fé, aí você pode colocar, né, a parte até filosófica, o que a pessoa realmente pode imaginar, o que seria a fé, o que seria Deus, né? Com o que ele crê, com a crença que ele tem, né? O pastor Manuel falou um pouco disso. Eu quero usar algumas inserções bíblicas para responder essa pergunta. O escritor aos Hebreus, quando o pastor Manuel Filho conceitua a fé, diz o seguinte: a fé é a certeza das coisas que se esperam. Eu espero, eu tenho certeza disso. Pode estar longe, a gente está falando de destino, de propósito, né? Só que a convicção de fatos que não se veem, essa é a fé em Deus, né? Uma vez que você é salvo, a fé ela opera aí. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Aí Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz mais algo profundo. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando a gente falou um pouquinho lá atrás sobre a questão de medida de experiências, 3 milagres na Bíblia que provam um pouquinho dessa caminhada de fé, que você está ali entendendo que existe, mas você não está enxergando. Por exemplo, quando Pedro viu Jesus andando sobre as águas, ele falou: Jesus, eu posso ir aí até onde o senhor está? Pode, venha. Ele começou a andar sobre as águas. Ali produziu fé. Só que daqui a pouco veio o temporal e bateu o medo ali, diminuiu um pouquinho a fé, vamos assim dizer, ele começou a afundar. Senhor, me salva. Só que Pedro, ele foi com um pouquinho de fé. Por quê? Jesus falou assim: homem de pouca fé, por que duvidaste? Né? Deu uma minguada. Em outro milagre, da mulher Cirofenícia, que implorava pela cura da sua filha, Jesus curou a filha dela. Só que Jesus falou para ela assim: ó mulher, grande é a tua fé. De Pedro falou pequeno e da mulher falou grande. E terceiro, para finalizar, o centurião de Cafarnaum: Senhor, não sou digno nem de tu entrar na minha casa, mas libera uma palavra. Jesus foi lá, liberou a palavra, nem foi lá e o filho dele estava curado. E Jesus falou assim: nem mesmo em todo Israel achei fé como nele. Ou seja, né, níveis diferentes de fé. Né? Então isso vai falar de crença, vai falar de mentalidade espiritual. Por exemplo, né, Paulo escrevendo no 2 Timóteo, capítulo de número 1 e versículo 12, ele escreveu assim: por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Está falando de crença, de fé, de convicção. Para você que está nos assistindo, para você entender. Aí ele continua, isso está na mente. E eu estou certo, não estou enxergando, né? Convicto. O futuro não chegou, mas eu estou certo. Convicção no meu coração de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então você começa a entender e perceber os níveis de fé e você precisa produzir essa crença, essa fé, por isso que é reavivando a fé. Ela foi te dada, mas você, em certos momentos da vida, na caminhada da vida, ela pode minguar, pode maximizar, minimizar, e isso é estimulado, né? Para finalizar a minha fala, uma coisa interessante. Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo de número 1, versículo 19, ele faz uma analogia da navegação. Ele diz assim: conservando a fé, está no tema, né, presbítero Heraldo? Conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio da fé. Quando a gente fala que um barco naufragou, perdeu-se tudo. Aí a gente faz alguma analogia para a gente fechar. Para navegar no mar desta vida espiritual, você que está nos ouvindo e faz uma reflexão da sua vida, o que acontece? E não naufragar é preciso ter fé. Vou naufragar, vai ter as tempestades, um alto mar, não sei se o barco vai resistir, mas eu vou navegar. E aí o seguinte: se não formos através da fé, a gente vai ser afogados e destruídos. Por quê? Paulo compara isso com uma derrota espiritual, dizendo o seguinte: como o naufrágio de uma embarcação. Porque tem 3 coisas que acontecem no naufrágio. A primeira, ventos contrários. Ele faz colapsar a navegação. Representa o quê?
forças externas nas nossas vidas. Primeira coisa que pode causar um naufrágio. Paulo está falando naufragar na fé. É possível isso. Peso e excesso no barco. Está falando do que está dentro do barco. Quem não lembra da história de Jonas, quando teve que aliviar o barco? Paulo indo para Roma, estava naufragaram, tiveram que aliviar o barco. E por último, rochedos submersos. Icebergs, que visualmente você não está enxergando, mas existe. Fala dos perigos e ameaças invisíveis. Isso que o pastor Manuel e a missionária Alexandre falou. Precisa ser reavivado, estimulado, precisa estar revestido para que a sua fé esteja reavivada, fortalecida e conservada para o grande e glorioso dia para receber a coroa da justiça. De acordo com tudo isso que a gente está ouvindo, presbítero Heraldo, como um cristão, em meio a tantos estímulos contrários que lutam para que nós percamos a nossa fé, que ela naufrague, como explicou o evangelista Ageu, que nós naufraguemos na fé. Como pode um cristão conservar viva, inabalável, a sua fé em Jesus, sendo que somos estimulados o tempo inteiro a abandonarmos a nossa fé, deixarmos de crer naquele que um dia nos amou? Bom, uma pergunta bem interessante. O que fazer para a nossa fé sempre ficar ativa em Cristo Jesus? Haja vista que os problemas da vida, as lutas, dificuldade, às vezes bate no nosso barco e nos desanima, como a missionária Alexandre mesmo frisou, o exemplo de Elias. Elias era um grande profeta de Deus, um homem muito usado. Certa feita ele falou, segundo a minha palavra, não chove, e não choveu mesmo. Só que no exato momento, quando Jezabel está procurando ele para o matar, ele fica com medo. Parece que aquela fé toda que ele tinha em Deus, que o Deus Todo-Poderoso poderia guardar ele, parece que não funcionou. Então, o que fazer de fato? Haja vista que o pastor Manuel Filho já frisou muito bem, deu um gancho, mais ou menos, uma fala introdutória acerca do que fazer. É focarmos na leitura da palavra de Deus. Eu creio que para a gente reavivar a nossa fé, não é isso? A melhor coisa a se fazer é a gente ler as Escrituras Sagradas e deixar Deus falar conosco. E assim a gente vai ter a nossa fé renovada. Claro que somos seres humanos, somos falhos, e muitas das vezes a gente, no momento ruim das nossas vidas, nem ler a Bíblia a gente quer nos nossos dias de hoje. Não é isso? Então, como ter a nossa fé forte, se muitas das vezes, quando a gente está fraco, né, quem não passou por um momento de fraqueza, que a gente não quer ir para a igreja, a gente não quer ler Bíblia, a gente não quer congregar. Não é isso? O que fazer? Então, o que é interessante, nos chama a atenção, é que a nossa fé é fortalecida, eu quero usar esse exemplo, na comunhão entre os nossos irmãos, não é isso? Eu estou com a minha fé abalada, estou com a minha fé enfraquecida, mas eu estou andando com pessoas que estão com a fé para cima, e assim eles vão me ajudar. O erro de muitas pessoas é que estão com a fé abalada, devido às lutas e problemas, e às vezes ele se junta com pessoas que estão mais para baixo ainda do que ele, e isso vai prejudicar bastante. O interessante é que o evangelista Ageu deu o exemplo de Pedro, quando ele fala, Jesus, é tu mesmo? Deixa eu ir até você. Então ele desce e ele começa até a caminhar sobre as águas. Só que no exato momento, eu conjecturo comigo que ele olhou para trás para os discípulos, e os discípulos talvez, ei, cuidado, moço, vai afundar. Não é isso? Então, quando ele estava só olhando para Jesus, ele estava até caminhando certinho, mas quando talvez ele olhou para os lados ou para trás, ele começou a fraquejar. Só que aquele que é todo poderoso, grande, veio e pegou na mão de Pedro e ajudou ele a caminhar. Então, para nós entendermos melhor, a gente precisa de pessoas de fé para estar à nossa volta, não é isso? Para assim a gente poder caminhar. E sempre frisando que a palavra de Deus, não existe nada maior do que a palavra de Deus. A gente estudando a palavra de Deus, congregando e forçando para estar em oração, dificilmente a gente não vai ter a nossa fé abastecida, renovada. Então, faça isso, meu amigo telespectador, e deixe Deus te abençoar, e assim você vai ter a sua fé fortalecida para aquele grande dia que todo crente espera, que é o soar da última trombeta. Então, a gente aprende já nas considerações finais que eu sempre digo que as nossas emoções, elas sempre estão falando alguma coisa para a gente, né? Então, se de repente a gente percebe que nossa fé está fraca, a gente tem que pensar, por que a minha fé está fraca? Se pergunte,
Por que que a minha fé está fraca? Por que que ela fraquejou? Que interessante, Será que eu né? não estou lendo a Bíblia o suficiente? Será que eu não estou buscando a Deus o suficiente, né? Será que eu não estou falando com Deus o suficiente? Pode falar, presidente. Permita-me, eu quero a ajuda do pastor Manuel Filho. É meio que uma pergunta, pastor Manuel Filho. Será que a fé do crente ela vai fraquejar por acaso? Do nada eu estou bem com Deus, do nada minha fé fraquejou? Eu penso que talvez aconteceu algumas coisas para chegar a esse ponto. Não é, pastor Manuel? O que o senhor acha? Com certeza. Eu só gostaria de pontuar uma coisa aqui, a gente já está chegando ao final, mas na carta de Tiago, no capítulo 2 e o versículo 17, ele diz assim: assim é a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Ou seja, nós estamos falando de um tema, e já estamos finalizando, mas de reavivar a fé em Cristo. E um detalhe, a fé, ela precisa ser evidenciada, ela precisa ser demonstrada. E é por isso que Tiago está falando. Porque eu só falar que eu tenho fé e os meus atos, as minhas atitudes, as minhas ações não demonstram isso, ela não vem acompanhada de obras, é uma fé morta, é uma fé que precisa ser reavivada. Então, o que é a carta aos Hebreus, no capítulo 11, quando vai falar de fé, ele vai dar testemunho, ele vai evidenciar as obras, ele vai demonstrar, ele vai dar testemunho de que quem tem fé, ele foi evidenciado por algo. Então, é isso que a palavra de Deus, e eu quero falar para você que está nos assistindo nesse momento. Nós precisamos dar testemunho de que temos fé em Cristo, de que somos salvos na pessoa bendita do Senhor Jesus, e do que aquilo que nós falamos, do que aquilo que pregamos, ela vem acompanhada de obras, de testemunho, de vivência, de prática no dia a dia, porque senão é apenas falácia, é apenas a gente está só reproduzindo algo, mas daquilo que nós não vivemos. Ei, eu quero chamar a atenção de todos nós. Veja o que eu estou me incluindo. Nós precisamos testemunhar que temos fé em Jesus Cristo e que Ele opera nas nossas vidas. Cristo em nós, Cristo em vós, esperança da glória do Senhor. E a certeza de que aquilo que nós falamos é a fé que temos no autor e consumador da nossa fé. Então, o que aprendemos hoje no programa Âncora da Esperança, que nós estamos sendo chamados a guardar a nossa fé. Que seja qual for a influência, as situações, as adversidades que queiram roubar de nós a fé, que possamos guardá-la em Cristo Jesus, que uma vez nos deu. E que essa fé seja acrescentada através dos testemunhos da palavra do Senhor, da busca constante da presença do Senhor, porque quanto mais pertinho deles estivermos, mais a nossa fé será acrescentada. Que o Senhor Jesus abençoe a tua vida, abençoe todos nós, né? Vocês podem dar a paz do Senhor para o pessoal que está em casa, pastor Manuel Filho. Se despeça, por favor. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade e a você que está assistindo o programa. E a minha oração é que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça cada dia mais crescer nesse propósito de ter fé e fé naquele que é autor da nossa fé. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Agradecer a Deus por esse momento especial, um tema tão rico, tão maravilhoso. Obrigado pela sua atenção. Quero te dizer que a palavra do Senhor diz que o justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma, diz o Senhor. Nós, porém, somos aqueles que não retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da nossa alma. Presbítero. Glória a Jesus. Então, no programa de hoje, a chama da sua fé, não é isso? A chama que ardeu outrora, talvez possa ter se apagado, mas através do programa de hoje, Jesus está te chamando, né? Continua te chamando para restaurar a sua fé, fortalecer e você ter uma vida espiritual abençoada. Eu encerro a minha fala
deixando o texto de Isaías 40, versículo 31, que diz: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Então, espere no Senhor, eu tenho certeza que a sua vida será abençoada por Ele. E a gente aprendeu hoje também que a responsabilidade de guardar e fortalecer a fé é exclusivamente sua, é exclusivamente minha. Então, busquemos a presença do Senhor para que a nossa fé seja reavivada nele, que é o autor e consumador da nossa fé. Este programa é um programa da Igreja Assembleia de Deus Missão, aqui em Canaã dos Carajás, presente o pastor José Hamilton de Amarante, e a idealizadora desse programa é a irmã Alzira Amarante. Fique com Deus, fique na paz do Senhor, vamos orar, ore conosco, pedimos que as bênçãos do Senhor sejam constantes sobre a tua vida, sobre as nossas vidas, a nossa família e a tua família também. Vamos orar, ore conosco, pastor Manuel Filho. Pai, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer por este programa maravilhoso, Senhor, pela vida do pastor Hamilton de Amarante, pela vida da irmã Alzira, Pai querido, pela vida deste irmão, desta irmã que está nos assistindo, Senhor, pelos companheiros que estão aqui comigo, pela missionária Alexânia, Senhor, que compartilhamos esse tema maravilhoso. Fique conosco e aumente a nossa fé a cada dia, para que o mundo veja em nós a tua glória e que o teu nome seja glorificado para todo sempre. Amém. Amém. Fique na paz do Senhor.